Olá, bom dia. Gostaria de agradecer a comissão organizadora, comissão científica e agradecer aos meus companheiros de luta lá no INCA. Doutora Sinara, que está sempre junto lá nos nossos casos muito desafiadores, e doutor Gelson, nosso oncologista, que sempre nos auxilia ali nas melhores decisões. Bom, o tema que eu vou falar é sobre a associação entre câncer de cólon e síndrome coronariana aguda, e a gente dividiu o tema entre, basicamente, complicações relacionadas à quimioterapia e que geram síndrome coronariana aguda, e as peculiaridades de um paciente que precisa tratar o câncer de cólon com o Dr. Felipe e que precisa fazer colectomia e outros tratamentos. Bom, então, antes de aprofundar rapidamente, a gente revê alguns conceitos que câncer e doença cardiovascular compactuam os mesmos fatores de riscos, muitos fatores de risco em comum, podendo sugerir um link entre essas duas entidades. E quais seriam esses fatores inflamatórios diversos? Disbiose, instabilidade genômica, enfim, todos esses que a gente observa aqui nesse slide. Lembrando que tumores, cânceres de cólon e reto, são a segunda causa de câncer, né, no Brasil, de acordo aí com as estatísticas do INCA, tá? 6,4% para o sexo masculino, atrás apenas do câncer de próstata, e 6,5% no sexo feminino. Atrás também do câncer de mama, né, no caso do sexo feminino. Por outro lado, existe uma ocorrência de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto, e a cada 5 a 7 casos ocorre um óbito. Então, mesmo apesar dos inúmeros avanços terapêuticos das últimas décadas, a síndrome coronariana aguda ainda é uma das principais causas de mortalidade em nosso meio. Bom, e o paciente com adenocarcinoma de cólon, ele cumpre algumas etapas do tratamento, né, ao longo do tratamento dele. E de forma bem genérica, né, depois o Gelson pode até fazer alguma correção, ele passa, em geral, né, quando se define que ele é candidato à cirurgia, né, ele vai passar, né, por uma cirurgia, né, convencional ou minimamente invasiva, vai passar por quimioterapia, e aí, dependendo do estadio dessa doença, ele pode sofrer algumas quimioterapias, que é uma sopa de letrinhas, especialmente para quem não está acostumado, né? E depois eu vou traduzir no próximo slide o que é Folfox, Flox, Xelox, enfim, tá? Além disso, ele pode também ser submetido à radioterapia para complementar o tratamento, e depois ele segue uma reabilitação e controle. E durante, né, esse tratamento, né, de quimioterapia e radioterapia, eu chamo atenção para o uso da medicação fluorouracil, que é popularmente, entre aspas, chamada de 5-FU, e ela possui duas apresentações: venosa, que pode ser em bolos, ou contínua por 48 horas. O paciente vai para casa com uma bolsinha de quimioterapia com infusão venosa, tá? E retorna 2 dias depois para retirar essa quimioterapia. Ou pode fazer associada ou não com a capecitabina, né, que é o Xeloda. E quais são? Resumindo aí a sopinha de letrinhas: Folfox, ácido folínico, 5-FU e oxaliplatina, Folfire,
ácido folínico 5-FU e irinotecano, flox, oxaliplatina e folinato de cálcio, xelox, capecitabina e oxaliplatina. Ainda chama atenção para a platina, que também tem um poder tromboemboligênico. Bom, citando aqui um exemplo, eu trago um paciente do sexo masculino de 60 anos, hipertenso, ex-tabagista, dislipidêmico e em tratamento de adenocarcinoma de cólon esquerdo com infusão de QT ou FOLFIRI. Tá? Ele chega no hospital relatando, ainda com a bomba infusora de 5-FU, dor precordial em aperto, com irradiação para membro superior esquerdo e aumento de intensidade nos últimos 2 dias. Ele não tinha episódios prévios e não tinha investigação anterior à doença arterial coronariana. Só usava enalapril e atorvastatina. Exame físico dele não tinha nada que chamasse atenção. Faz o eletro na admissão, 9h35 da manhã, com alteração da repolarização. Na verdade, ele tem uma inversão de onda T na parede ali de V1 a V3 com infra-GST e cerca de 1 hora depois ele repete o eletro e a gente observa aí inversão de onda T na parede inferior e de V4 a V6. Foi iniciado vasodilatador em dose baixa, foi feito ataque de AS clopidogrel, suspensa imediatamente a infusão de 5-FU. A troponina dele aqui, como a gente pode observar, foi positiva e ele foi submetido a um cateterismo que mostrou DA com lesão muito distal de 80%, primeira e segunda diagonais com 70% de estenose, CX com estenose de 90% de segmento distal, CD com doença difusa proximal e média com estenose de 90% no segmento médio. Foi feita uma angioplastia da coronária direita e da circunflexa com sucesso. O ecocardiograma depois se mostrou normal, sem alteração significativa, e o laboratório dele, uma discreta anemia, e o LDL, uma hemoglobina glicada e glicose bastante alteradas, que foi depois corrigido. Corrigido com medicação, esse paciente foi embora com todo o aparato medicamentoso aí, anti-isquêmico. Bom, e eu chamo atenção para a incidência desses eventos isquêmicos associados ao 5-FU, variando entre 1,4% e 36%. Tá? É um valor muito alto. Então, a gente precisa ficar atento nesse paciente toda vez que ele for fazer, nesse paciente de alto risco, enfim, num paciente hipertenso, dislipidêmico, com algum fator de risco, mais idoso, que vai ser submetido à infusão de 5-FU. E o que a fluorouracila provoca? Em geral, lesão endotelial, com consequente redução da vasodilatação e aumento da instabilidade de placa, com trombose in situ. E eu chamo atenção aí para a contribuição da platina, que também perpetua e piora todo esse quadro de instabilidade de placa. E os eventos isquêmicos, eles costumam ocorrer cerca de 2 a 5 dias a partir da infusão da quimioterapia. E aqui diversos estudos mostrando a frequência e a presença de angina, elevação de biomarcadores, síndrome coronariana aguda. E dentro desse contexto, eu ainda preciso mencionar a existência de cardiomiopatia por Takotsubo, que também pode ser precipitada pelo 5-FU, por disfunção microvascular, vasoespasmo, ansiedade e agitação, aí, com estimulação do sistema nervoso autonômico simpático, liberação catecolaminérgica. E o que eu concluo disso tudo?
que câncer e doenças cardiovasculares estão intimamente ligadas e compactuam fatores de risco inflamatórios em comum. É preciso ter um controle mais rigoroso dos fatores de risco durante o tratamento oncológico. A gente não tem scores de risco para o uso mais seguro das fluoropirimidinas. E, por fim, eu trago alguns pontos para discussão, né, no final ali da apresentação do Felipe, se a segurança nesse paciente para reexposição de 5-FU, a gente deveria estratificar todo o paciente com alto risco cardiovascular, fazendo angiotomografia, cateterismo, cintilografia. Será que é válido isso? Existem medidas que possam evitar o vasoespasmo do paciente e permitir que o mesmo consiga prosseguir ao tratamento? Ficam as dúvidas para a gente responder depois. Obrigada.